Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer a recepção, agradecer a alegria, porque enquanto eu estava sentada ali, eu estava lendo, eu percebi que está todo mundo bem alegre, né? Isso é bom. É bom a gente vir para conversar sobre os ensinamentos de Jesus, né? E estarmos dispostos a isso. Isso é muito positivo. Quando a gente tem uma alegria, uma disposição, as coisas fluem melhor, as coisas andam melhor na vida. É meio caminho andado. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de um trechinho do Evangelho que está no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Só que eu não vim falar necessariamente do nome do item, e sim de um trecho que está no meio, que é o seguinte questionamento: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? É sobre isso que eu vim falar. E qual que é o intuito de nós conversarmos sobre isso? Quem tem filhos aqui? Todo mundo praticamente, né? Quem não tem filho é filho. O que acontece? Algum dia, né, nos será feito este questionamento. Algum dia vai ser perguntado pra gente: que fizestes do filho cuja guarda lhe foi confiado? Né? E aí nós vamos ter que prestar contas. Por quê? Porque os nossos filhos, aqui, né, no plano material, a gente diz assim: os nossos filhos são nossos, né? Mas nós sabemos que os nossos filhos são nossos irmãos perante Deus, né? São filhos de Deus, que Deus, com muita sabedoria, com muita confiança, nos emprestou para que nós ajudássemos a progredir. Então veja, algumas pessoas, às vezes são mães e pais, e não têm uma autoestima elevada. Algumas pessoas são mães e pais e às vezes se sentem desvalorizados perante o mundo. Mas será que existe alguma confiança maior que nos é depositada do que essa? Será que existe alguma missão maior do que essa? Será que existe alguma responsabilidade maior do que essa? Veja, Deus, nosso Pai Supremo, Criador, princípio vital, causa primária de todas as coisas, né? Você dá o nome que você quiser, né? Nos confiou, teve a crença em nós, da nossa capacidade, né? Nos elevou quase ao padrão divino para nos emprestar um outro filho dele e dizer: toma, eu confio em você, desenvolva. E nós passamos a vida inteira perseguindo outras missões, né? Nós acreditamos que nós temos que ser, sei lá, o melhor jogador de futebol, o melhor funcionário público, a melhor professora, o melhor médico, né? Sei lá, o melhor pedreiro, o melhor eletricista, né? O melhor padeiro. Nós passamos a vida inteira, o melhor noveleiro, acreditando que nós temos que desenvolver o melhor torcedor, que nós temos que desenvolver outras coisas enquanto nós estamos no plano espiritual. Quer dizer, perdão, no plano material, né? Nós acreditamos que nós temos que desenvolver qualquer coisa, menos a única missão que é verdadeiramente divina, que foi Deus que nos deu. Então é por conta desta reflexão que eu venho chamar todos com o seguinte questionamento: e aí? Quando nos for perguntado o que fizestes do filho que foi confiado à sua guarda, o que nós vamos responder?
Tá tudo bem, muito bem elaborado, eu entreguei na mão do Estado, né? Tem escola em período integral, né? Olha que maravilha, né? Então, assim, entreguei na mão do Estado, para o Estado zelar e cuidar, porque eu confio no Estado como um ser supremo, que sabe o que é melhor para mim, para minha família e para o meu filho. Por acaso está escrito aqui que vai ser perguntado ao Estado o que fizeste da guarda do filho que lhe foi confiado? Ou do filho que lhe foi confiado a vossa guarda? Não, né? O Estado não é, por mais que nós queiramos elevar o Estado a um padrão divino, o Estado não é um ser humano, né? O Estado não tem uma vontade soberana, o Estado não tem uma obrigação divina, nada disso, né? De certa forma, entre aspas, o que eu vou falar, né? O plano espiritual está pouco se lixando para a existência ou não do Estado, de certa forma, veja bem, tá? Mas vai ser perguntado para nós, o que nós fizemos com este espírito, com esta alma que nos foi confiada? A gente vai responder assim, como é que nós vamos fazer? Ficou muito bem, muito bem. Quando ele era bem pequenininho, eu entreguei o celular para ele, com 2 aninhos de idade, ele já sabia mexer no celular. Olha que criança inteligente, olha como que eu desenvolvi a inteligência do meu filho. Com 2 aninhos, ele já tinha até crise de abstinência pelo celular. Vocês já viram aquele vídeo do bebê com crise de abstinência pelo celular, deitado no chão chorando e passando o dedinho no ar, no nada? Né? Eu desenvolvi muito bem, desenvolvi a capacidade tecnológica dessa criança. Olha que bênção que eu fui, né? Eu desenvolvi a socialização com os amiguinhos, né? Eu transformei a minha criança em um baladeiro de plantão. Tudo que é festa, ele tá lá. Olha como que eu desenvolvi bem, né? Ele é uma pessoa sociável. Porque, afinal de contas, ser sociável a esse ponto é tudo que nós vamos fazer na Terra, né? Viver em plena festa, em plena harmonia. Não foi isso que a gente veio fazer aqui? Não. Nada disso é tão legal quanto parece. Olha o recado que a gente tem aqui. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que me foi dada. Aproximar esta alma de Deus. Então não é desenvolver a socialização, não é tornar estas crianças extremamente festeiras e sociáveis, não é ensinar estas crianças a assistir a novela de determinada rede de televisão, não é eu colocar essa criança para estar em contato com um aparelho tecnológico com meio ano de idade, né? Não tem nada disso que me foi dito que é a minha missão. A minha missão é aproximar esta alma de Deus. E como é que a gente vai fazer isso? O que vocês acham? A gente brinca, né? Fala, filho não vem com manual. Né? Algum de vocês veio, nasceu ali, já nasceu com o manualzinho. Mamãe, tô nascendo, aqui tá o manual. Pelo exemplo. Né? Pelo exemplo. A nossa maior forma de ensinar é pelo exemplo. Então, às vezes, tem uma figurinha na internet muito legal, correndo por aí, né? Que tem uma mãe com o celular na mão, dizendo assim, para uma outra mãe, que está sentada num banco de praça, tá? Tem 2 mães e 2 filhos sentados num banco de praça. Uma mãe com o celular vira para outra mãe, olha para o filho, como é que você faz com que ele leia? E o filho está com um livro na mão da outra mãe. E o filho dela, que ela está perguntando, está com o celular na mão. E a outra mãe olha para ela, meio que assim, né? Tipo, ela também está com o livro na mão, é meio óbvio, né?
Tipo, eu leio, né? Como é que eu faço meu filho ler? Eu leio. E a outra ela, meu filho não gosta de ler. O que ela tem na mão? Um celular. O que a criança tem na mão? Um celular. Não vai ler nunca um livro, né? Em papel. Você pode até conseguir conquistar por um livro digital, mas um livro em papel não vai ler nunca, né? Como é que eu faço com que meu filho seja educado? Putz, é pergunta de $1 milhão. Se alguém souber a resposta, a gente agradece, né? A gente tem que aprender a desenvolver em nós toda a sabedoria, toda a paciência, todas as virtudes, toda a serenidade, toda a capacidade de contar até 1000. Antigamente você falava, né? Respira e conta até 10. Não, a gente tem que às vezes contar até 1000. A gente tem que desenvolver em nós. Temos que aprender a sermos pessoas melhores para nós darmos o exemplo aos nossos filhos, para que eles sejam pessoas melhores. E aí não tem como nós trabalharmos com algumas conversas que rolam por aí, que eu costumo falar que são narrativas. O que são narrativas? São falas, né? Alguém está contando algo, são conversas que rolam por aí. E que dizem que tá tudo bem em você não ser o melhor. Tá tudo bem em você não se esforçar. Tá tudo bem em você tirar notas baixas. Tá tudo bem em você estar obeso. Tá tudo bem em todas as coisas que não estão tão bem assim, né? Porque o importante é nós respeitarmos todos como seres humanos. Nós temos que respeitar todo mundo como seres humanos? Temos. Jesus disse, qual é o maior de todos os mandamentos? Amará a Deus de todo o teu coração, de todas as formas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, está implícito respeitar a todos, né? Mas nós temos que ensinar os nossos filhos que eles têm que trabalhar para serem melhores também. Melhores do que quê? Melhores do que o outro? Não, a gente não está preocupado com o outro. Não vai ser perguntado para a gente, o que fizeste da guarda do outro que não lhe foi confiado? Vai ser perguntado para a gente, o que fizeste da guarda do filho que lhe foi confiado, né? Então nós temos que fazer o quê? Tem uma outra mensagem aqui, quer ver, ó? Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar sem estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germen desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis se serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais fizeram... essa aqui é outra parte, mas vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro de tudo, nós temos que aprender a nos conhecermos, né? Porque quando nós praticamos o autoconhecimento, nós sabemos quais são as nossas mazelas que nós precisamos podar. Nós sabemos o que é que a gente tem que se melhorar como seres humanos. E nós sabemos o que temos que nos esforçar para nos transformar, de acordo com aquele outro item do Evangelho que diz, sede perfeitos. Que interessante, está mandando-nos, é uma ordem quando eu utilizo o verbo nessa conjugação. Sede perfeitos, não está nos mandando ser o segundo, o pior, o último, não está nos mandando ser lerdos, ser preguiçosos, não está nos mandando nos comparar com o outro para que nós tenhamos a nossa autoestima valorizada. Não, está dizendo, sede perfeitos. Qual foi o modelo que Deus nos enviou? O melhor. Ele não enviou meia boca. Ele não falou assim pra gente, meu filho, você pode ser meia boca. Você pode ser meio saudável.
Você pode ser meio forte, você pode ser meio sábio. Não, sede perfeitos. E ele enviou quem? Jesus, né? O Espírito mais perfeito que nós temos conhecimento, mais puro, mais sábio. Tanto que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então veja, o que nós temos que fazer? Seguir qual modelo nós temos que seguir? O da meia boca? Nós temos que seguir Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. E se nós temos que nos esforçarmos para, com todo o nosso amor, aproximar essa alma de Deus, nós temos que colocar qual modelo para os nossos filhos. Eu tenho até medo de falar, às vezes, de escapar. Eu seguro a língua, porque às vezes me vem na mente alguns modelos que as pessoas têm por aí, né? E algumas coisas que as pessoas utilizam como modelo. E eu tenho morro de medo da língua escapar e de eu falar os nomes, né? Eu falo, você recebeu um processo, né? Eu morro de medo. Então eu fico assim, às vezes eu dou umas tremidas aqui, umas engasgadas, porque me vem o que a gente não pode fazer. E modelos que a gente não pode seguir e que a gente precisava bloquear na nossa televisão, no nosso celular, tá cheio, né? Por exemplo, olha que modelo lindo que a gente não deve seguir, que tem para as meninas aí hoje em dia. Uma determinada mulher que sai rebolando a bunda para tudo quanto é país por aí, mostrando a bunda. Será que é isso que prega o Evangelho, que a gente tem que ensinar as nossas filhas a fazer? Ah, eu sei, gente, não se esqueçam. Eu sei muito bem que tem um outro trecho do Evangelho que fala: não julgueis para não ser julgado, tá? Então, ou não, você olha o cisco que tem no olho do seu irmão, mas você não olha a trave que tem no seu. Eu sei desses dois trechos, vocês não precisam me lembrar. Mas vamos lá, né? Jesus disseram pra gente o quê? Sede perfeitos. E nós estamos estudando aqui como é que nós vamos seguir o exemplo de quem? De Jesus. E Jesus é perfeito. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem perfeitos, né? Então nós temos que ensinar os nossos filhos a desenvolver o amor, desenvolver as virtudes, desenvolver a caridade, desenvolver o perdão, desenvolver a paciência, a benevolência, né? A serenidade, o respeito ao próximo, né? São essas as coisas principais que nós temos que ensinar para os nossos filhos. E eu vou falar uma coisa, eu espero que me perdoem antecipadamente, né? Às vezes a gente está muitíssimo preocupado se nosso filho entendeu tudo da aula de física ou de química, mas a gente não está preocupado se o nosso filho sabe perdoar. A gente não está preocupado se o nosso filho é humilde. A gente não está preocupado se o nosso filho sabe respeitar o próximo, se sabe respeitar os idosos, se sabe respeitar o irmão, se sabe respeitar o coleguinha, né? Às vezes a gente está muito preocupado se o nosso filho é chamado para as festas dos amigos, mas a gente não está preocupado se existe um desenvolvimento de respeito mútuo ali. E muitas vezes a gente também não está preocupado quando o nosso filho não é respeitado pelo outro, o que acaba gerando uma baixa autoestima e uma desvalorização na criança, uma série de outras coisas mais. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas é normal a criança apanhar na escola todos os dias, né? Faz parte da vida isso, ele vai aprender a desenvolver isso, que é muitas vezes o que a gente ouve nas escolas por aí, que é normal, tudo é normal. Só que a gente não vê o que isso vai causar na criança. Muitas vezes nós estamos preocupados, às vezes, em dizer para os outros que colocamos o nosso filho numa escola cujo nome é conhecido, seja pública, particular, do jeito que for, né? Porque sempre tem as preferidas, né? Sempre tem aquelas que é bonito eu dizer para todo mundo: meu filho está estudando naquela escola, né? Então, assim, às vezes a gente está preocupado com o nome que eu vou poder encher a boca e dizer: ah, meu filho estuda naquela escola, mas eu não estou preocupado em ver o que é que estão ensinando para minha criança ali.
né? O que estão desenvolvendo com ela ali? Que tipo de vocabulário que essa criança está aprendendo, né? Que tipo de conceitos, princípios, valores? E sim, não vou nem falar em virtude, porque eu duvido, com exceção de algumas escolas que se propõem a ser cristãs desde o início, né? Eu duvido que alguma outra vai ensinar algum tipo de virtude real para as crianças. Mas isso é minha falta de crença, né? Aí, nós temos milhões de atribuições, né? Que nós encaramos no dia a dia, que são nossas atribuições. Nós temos que limpar, nós temos que lavar, nós temos que cozinhar. Essas são as mínimas. Fazem parte daquelas necessidades básicas do ser humano, de alimentação, de proteção, né? De um ambiente limpo, de higiene. Então, essas são as mínimas que todo mundo está sujeito. Mas como eu falei no começo, nós acreditamos que temos outras atribuições, né? Que nós temos que ter, por exemplo, um guarda-roupa variado de roupas infinitamente, como se nós fôssemos uns 100 corpos ao invés de um. Ou tem teorias aí que eu nem sei quantos corpos nós temos, de acordo com algumas teorias espiritualistas, né? Tem gente que fala 1, 7, 3, 9, 10, 157, não sei. Né? Mas é como se cada um desses corpos vestisse uma roupa material diferente, né? Então nossa preocupação não é com que tipo de virtude que eu vou desenvolver no meu filho, quanto tempo eu vou passar em contato com meu filho para eu desenvolver as virtudes. A nossa preocupação é quantas roupas a gente pode comprar. Tem gente que tem a crença, porque hoje em dia dizem que a gente pode ser o que a gente quiser, até animais, eu não sei se vocês sabem disso, né? Então tem gente que acredita que é centopeia. Eu conheço um monte de gente que tem a firme convicção de que tem 100 pés. E com isso tem no mínimo 50 pares de sapato, né? E para que eu tenha no mínimo 50 pares de sapato, vocês vão de convir que eu vou ter que ter dinheiro para comprar os 50 pares de sapato. E manter os 50 pares de sapato. E para que eu faça isso, consequentemente, eu vou ter que ter algum trabalho remunerado que me dê essa possibilidade. Enquanto eu estou preocupada com os meus 100 pés, eu, com toda certeza do mundo, eu não estou preocupada com o que é que eu estou fazendo com meu filho para ele chegar a Deus. Veja, não tem nada de errado em nós termos patrimônio. Não tem nada de errado em nós querermos ter um patrimônio maior. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre a preocupação nossa de cada dia, que é uma coisa bem diferente do que você ter uma vida razoável ou não. É aquela situação que às vezes você não tem o suficiente para você ter uma vida digna, mas você está preocupado em ter 100 pares de sapato, por exemplo. Entendeu? Ao invés de estar preocupado com esta outra alma que Deus te confiou. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, assim, nunca me interpretem além, tá? Porque é só o que eu tô falando mesmo, tá bom? Vamos só seguir uma coisa. Veja, quantos de nós percebemos na mais tenra infância as mazelas da nossa cria? E quantos de nós passamos a vida inteira, vou falar uma expressão meio chula, passando pano para as mazelas da nossa cria? Quantas mães vocês conhecem que passam a vida inteira justificando o injustificável dos comportamentos dos filhos? Né? Será que eu estou ajudando esta alma a se elevar a Deus se eu passar a minha vida inteira justificando os erros, ao invés de ensinar para essa criatura que aquele comportamento está errado, aquele comportamento não é aceitável? Eu fiz parte de um grupo de apoio por mais de 5 anos, muito legal, né, que se chama Amor Exigente. E nesse grupo, eles trabalham muito o seguinte: a pessoa ela não é ruim,
A pessoa tem comportamentos inadequados em algumas situações da vida. Veja a diferença. Então, eu não adjetivo a pessoa, eu adjetivo o comportamento, né? Então, assim, vamos supor, uma pessoa, um exemplo, né, mais corriqueiro, uma pessoa que bebe fora de controle. Eu não vou dizer aquela pessoa é bêbada, Não, eu vou dizer, aquela pessoa, naquela situação, teve um comportamento inadequado porque ela não demonstrou controle na quantidade de bebida ingerida naquela situação. Percebe a diferença? Eu não estou julgando que aquela pessoa seja bêbada sempre. Eu estou dizendo que naquela situação que eu me deparei com a pessoa exagerou, enfiou o pé na jaca, entendeu? É diferente. E assim também é em relação aos nossos filhos, né? Muitas vezes nós aprendemos isso do passado, às vezes a gente julga a criança e não o comportamento da criança, né? Então não é porque a criança está com preguiça em um dia que ela é um espírito preguiçoso, né? E ao invés de eu trabalhar isso, por que é que hoje você está apresentando este comportamento relaxado, este comportamento preguiçoso? Eu já viro e falo, você é um preguiçoso, né? E nós fazemos isso não só com os nossos filhos, como com os nossos respectivos parceiros por aí, com os nossos familiares, com o nosso chefe principalmente, com os nossos colegas de trabalho, etc. Né? Nós pegamos um comportamento que a pessoa com a qual nós convivemos teve e utilizamos este comportamento para julgar o caráter da pessoa. E aí eu estou exacerbando aquela parte do não julgueis para não ser desjulgado, né? Quem está enfiando o pé na jaca sou eu quando eu faço esse tipo de julgamento. E nós não devemos fazer, e com muito menos razão em relação aos nossos filhos. Mas uma coisa é um comportamento inadequado uma vez na vida e corrigido, e outra coisa é esta criança iniciar no berço a mostrar que aquilo faz parte da personalidade dela e passar a vida inteira reiterando aquele tipo de comportamento inadequado, e eu como mãe passar a vida inteira passando a mão na cabeça ao invés de educar e fazer como bom jardineiro e cortar as ervas daninhas desde o começo. A exemplo, uma coisa muito fácil da gente pegar é a mentira, né? Porque acontece muito comumente de uma criança na mais tenra idade começar a mentir. E parece-me que tem uma determinada, alguém aqui é pedagoga, alguma coisa, professora, alguma coisa, diretora, qualquer coisa do gênero, médica, parece-me que tem uma determinada idade que é até comum a criança mentir. Por quê? Porque faz parte, às vezes, de uma confusão entre o que é realidade, o que é mito, o que é fantasia, o que é história, né? A criança está desenvolvendo o imaginário, então ela tem uma imaginação fértil, né? Então, até uma determinada idade, é até comum e aceitável haver algumas confusões aí. Mas os familiares, né? Seja mãe, seja pai, seja madrasta, né? Seja tio, seja avó, consegue perceber desde o berço, desde a mais tenra idade, se a criança está mentindo ou não. E se aquilo está se repetindo com frequência ou não. E aí a criança começa a crescer. E aí vai ficando cada vez mais evidente se está mentindo ou não. E aí vira um adolescente. Adolescente mentiroso. E vira um adulto mentiroso, né? E para o resto da vida, esta pessoa está contando mentiras para todo mundo que você puder imaginar. E muitas vezes a mãe está acompanhando isso a vida inteira dessa criatura. E quando alguém fala, mas a conversa dessa pessoa não está batendo direito, a mãe vira, não, é impressão sua, você está julgando errado. Ele anda muito cansado.
Não é que ele está dormindo na casa da outra, é que ele anda muito cansado, coitado, né? Ele veio aqui em casa descansar, né? Ele não é que ele faltou no trabalho, ele não estava se sentindo bem. Não, olha, não é que os amigos dele têm hábitos de envolvimento com substâncias entorpecentes, é impressão sua isso, entendeu? Ele tomou um medicamento que não fez muito bem para ele, deu uma alteração assim, né? Mas está tudo sob controle. É a impressão sua que está descontrolado. Não tem nada de errado com essa pessoa. E por aí vai, né? Todo mundo tem exemplos, né? Acontece que nós aprendemos algum tempo atrás, eu não sei quando é que foi isso, a nos fazermos de cegos para tudo que acontece na sociedade, né? A gente pôs uma venda nos olhos, a gente passou a viver como se a gente fosse um bando de cegos. Então, a gente com isso não precisamos olhar para dentro de nós, porque a gente não está enxergando nada de errado com ninguém, porque afinal de contas, se eu enxergar que tem alguma coisa de errado com alguém, eu estou desrespeitando esta pessoa. E aí a pessoa vai me desrespeitar também, só que aí eu vou ser obrigado a olhar o que tem de errado comigo, né? Dá para perceber que tem algumas coisas que eu falo que tem uma certa ironia no que eu tô dizendo, né? Que é pra gente refletir sobre o que nós não enxergamos que nós precisamos melhorar. Eu vou voltar naquele trecho do Evangelho dos Sede Perfeitos que diz que nós temos que fazer o quê? A nossa transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más tendências e por sua transformação moral. Tem como nós aproximarmos esta alma de Deus se nós não fizermos isso conosco mesmo? Qual é o exemplo que nós vamos dar para as nossas crias? Né? Tem um outro trecho muito interessante, né? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar esta falta. Solicitareis uma nova oportunidade, né? E na qual o rodeareis de melhores cuidados. E ele, com reconhecimento, vos retribuirá o amor. Mas será que a gente precisa chegar nesse ponto? Será que a gente não pode acordar antes disso? Será que a gente não pode reavaliar o que nós fizemos das nossas existências até o presente momento? Será que a gente não pode reavaliar quais são as prioridades da nossa vida até o presente momento? E quando é que eu não coloquei este outro ser, este outro filho de Deus como prioridade na minha vida? Por que eu fiz isso? E como é que eu posso modificar isso agora? Antigamente, era muito fácil a gente fazer esse tipo de reflexão. Assim, deve ser pelo menos uns 100 anos atrás, mais ou menos, né? Por quê? Porque nós tínhamos papéis definidos, né? Então, a gente sabia que a mãe iria cuidar, ia ter um entrelaçamento maior com esta criatura que lhe foi confiada a esta família, que a mãe iria desenvolver esta criatura, que a mãe iria educar, né? Que a mãe iria ensinar, que a mãe passaria mais tempo com esta criatura, fazendo todo o possível para desenvolver esta criatura. E havia uma pessoa que tinha a noção de responsabilidade, de proteção, de guarda, que iria sair para buscar o sustento desta família e prover este lar. Era muito bem repartido, muito bem definido, todo mundo sabia o que cada um tinha que fazer, todo mundo sabia como cada um ia desenvolver isso, todo mundo sabia o que se esperava, o que cada um ia ter que aprender, como cada um ia ter que trabalhar, né? Era simples. Mas aí as coisas foram mudando. Eu não sei se para melhor ou para pior, fica a critério de cada um julgar isso, né? As coisas foram mudando e hoje não podemos ensinar aos nossos filhos
qual é o papel que eles deveriam desempenhar na sociedade, né? Inclusive somos taxados de preconceituosos ou qualquer coisa do gênero se nós dizemos: filha, você precisa aprender a ser dócil, a ser benevolente, a ser respeitosa. Filho, você precisa aprender a ser forte, porque você vai ter que defender e proteger e suprir e prover a sua família, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Então, assim, no meu ponto de vista, nós perdemos os parâmetros. E a gente não sabe para onde é que a gente olha, a gente não sabe como que a gente se comporta, a gente não sabe o que está certo e o que está errado, a gente não sabe em que momento que a gente pode corrigir os nossos filhos, em que momento a gente não pode. A gente não sabe mais. Antigamente tinha aquela questão: quando o seu pai chegar em casa, você vai ver só o que vai te acontecer. E muitas vezes a criança desenvolveu um respeito maior pelo chamado temor reverencial que ela tinha pelo pai. E por mais que todo mundo quer fazer de conta que isso não é importante, nós sabemos que 95% dos casos de pessoas que estão desencaminhadas na vida nos cárceres provém de lares cuja mãe era a única que estava ali, ou a mãe ou a avó, que não tinha figura paterna. Veja, eu não estou dizendo em momento algum que as mulheres são obrigadas a ficar casadas com homens ruins. Eu falei isso aqui? Eu falei que a mulher é obrigada a ser empregada do homem aqui? Não estou falando nada disso, tá? Não desvirtuem o que eu estou dizendo. Eu estou fazendo uma constatação de que a figura paterna é importante, existe uma razão para ela. Muitas vezes ela pode ser desenvolvida por um tio, por um avô, né? Mas é importante que haja essa figura, certo? E não sou eu que estou dizendo também. Se você pegar a estatística, né? É o que eu falei. Se você for conversar com todos os ressocializando que existem, você vai ver que 95% deles não tiveram esse apoio para o desenvolvimento. Né? Porque é uma questão de um apoio, é um braço extra para ajudar no desenvolvimento, é um braço extra para ajudar a pessoa a pensar e escolher suas atitudes. E com isso eu também não estou desvalorizando as mães que às vezes fazem papel de mãe, de pai, de tia, de avó, de irmã, de amiga e tudo mais, tá? Não é isso que eu estou fazendo, eu só estou constatando um fato de que hoje ficou mais difícil nós sabermos como é que nós temos que nos comportar. E para que a gente possa fazer o melhor para encaminhar essa alma para Deus, nós até temos um exemplo muito bom que a gente se esqueceu, que está aqui, né? Um modelo. Aqui tem um modelinho também explicadinho, porque muitos de nós, tem um outro trecho do Evangelho que eu estava lendo até ontem. Eu acho que está... Quando você estuda o maior mandamento que Jesus falou, né, no capítulo 15, fora da caridade na nossa salvação, no item 5, ele fala assim, quer ver? Jesus, para que não houvesse dúvidas, ele tem um trecho, não sei se é um pouquinho antes ou depois, que ele fala assim, que muitas vezes, por que Jesus ele precisava explicar para os seus próprios discípulos o que ele estava contando nas historinhas dele, nas parábolas e nos ensinamentos. Por quê? Porque o povo daquela época, tá num outro livro, chama O Céu da Gália, eu estava lendo ontem esse trecho, que fala assim que as pessoas daquela época, elas já tinham começado a ter dificuldades pelo conhecimento, né? Porque se você pegar lá na Grécia Antiga, todo mundo estudava bastante, todo mundo conhecia bastante e tudo mais. Conforme os anos foram passando, especialmente durante o Império Romano, aconteceu um leve cerceamento nesse conhecimento. E aí fala, os próprios discípulos de Jesus, muitas vezes não conseguiam entender o que Jesus dizia. E aí Jesus tinha que explicar para eles as parábolas, tinha que explicar para eles os ensinamentos. Então você analise, o que dirá o restante da população que seguia Jesus?
Veja, até hoje, né? Por que nós temos 150 milhões de tipos de igreja, religião, centro e etc. Porque cada um interpreta de um jeito os ensinamentos de Jesus. Até hoje nós temos dificuldade de entender o que Jesus disse. Não é verdade? Bom, caso nós tenhamos dificuldade de seguir o modelo de Jesus, de colocar isso na nossa existência, veio Kardec com uma tradução para a gente, né? Com uma exemplificação, né? Como se fosse assim, um esmiuçar os ensinamentos de Jesus, para que ficasse mais simples para nós de entendermos. E é por isso que muitas vezes também a gente chama as pessoas que às vezes não sabem explicar muito bem para vir aqui na frente e tentar fazer esse papel de esmiuçar alguns trechos disso aqui. Às vezes elas não se saem muito bem, né? Às vezes sai um pouco melhor. Aí quando não se sai muito bem, eu sempre falo que nós temos que ser caridosos, como tá lá fora, da caridade não há salvação, né? Mas às vezes sai um pouco melhor e a gente fala, será que faz sentido isso? Né? Então veja, se nós já conseguimos interiorizar o que nós precisamos modificar em nós mesmos, fica mais fácil de nós trabalharmos para elevarmos os nossos filhos até Deus. Para quando nos for perguntado o que fizeste da alma que lhe foi confiada, eu vou poder dizer o quê? Olha, eu fiz isso, né? Eu fiz isso aqui, ó. Eu levava na evangelização no centro, né? Ó, eu lia com ele um trecho do evangelho. Eu ensinei o comportamento, eu ensinei que não era legal xingar o coleguinha, né? Eu ensinei que não era legal tirar toda a roupa e andar pelado na rua, né? Eu ensinei que não era legal ofender os avós, né? Gritar com os avós. Eu ensinei que a gente tem que ter um respeito maior pelo outro. Quando eu percebi que era uma alma que tinha uma tendência à raiva, à vingança, eu ensinei que nós temos que perdoar. Eu trabalhei muito o perdão, né? Tem uma passagem, eles dizem, né, que chegou uma mãe, eu não me recordo para qual desses nomes, eu não sei se foi para o Dalai Lama, eu não sei para quem que foi que essa mãe chegou, me fugiu agora. E porque a criança estava com um problema de diabetes e a criança comia muito doce. E a mãe chegou nessa personalidade e disse assim: por favor, você precisa dizer para o meu filho não comer tanto açúcar. E aí essa personalidade disse para esta mãe: volte a semana que vem. Aí na outra semana a mãe voltou, trouxe a criança. E aí esta personalidade virou para a criança e disse assim: você não pode comer açúcar, açúcar faz mal. Você não pode comer açúcar, faz muito mal para a sua saúde, você não pode comer. A mãe olhou assim: mas por que você não falou isso semana passada? E aí a pessoa virou para ela e falou assim: porque a semana passada eu comi açúcar. Então eu tive que fazer o quê? Um trabalho em mim para que eu pudesse ajudar o outro. E para que a minha fala tivesse superioridade moral. O que nós aprendemos em diversos trechos do Evangelho? Que quando um espírito superior fala, o inferior obedece. Você não vai ver espírito superior gritando, você não vai ver espírito superior dando chilique, né? Você não vai ver espírito superior ameaçando, né? Você não vai ver espírito superior fazendo chantagem, né? Não vai ver nada disso. Eu não estou dizendo que nós, mães, sejamos inferiores, entendeu? Deve ter uma cláusula aqui em algum lugar que tem uma exceção para a mãe, que a mãe pode fazer tudo isso. Eu tenho certeza que se a gente procurar, nós vamos achar, certo? Mas veja, quando um espírito superior fala, ele tem autoridade moral. O inferior obedece. Então, como é que eu conquisto a autoridade moral para que eu ordene o meu filho a ser uma pessoa melhor? Seguindo
esses exemplos que estão na sociedade por aí? Participando destas festas que a gente ouve, que acontece por aí? Brigando com um vizinho na porta de casa? Fazendo baixaria, às vezes é um cônjuge separado, né? Aí sai aquele quebra-pau, aquela coisa, que joga cadeira, joga prato, né? Só falta, sei lá o que falta, né? Até faca às vezes joga. Será que é assim que eu conquisto uma superioridade moral para que eu possa ensinar aos meus filhos o caminho de Deus, aproximá-los de Deus? Bom, eu peço perdão se eu falei demais, peço perdão se eu cutuquei alguém indevidamente, não foi a minha intenção, tá? Eu lembro todo mundo que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, então eu faço a palestra primeiro para mim, se servir para vocês catem alguma coisinha que serviu, interiorize e trabalhe isso. Se não servir, você lembra que fora da caridade não há salvação, você veio aqui emprestar o seu ouvido para palestrante, tá? Mas eu espero que sirva apenas de reflexão, que nós precisamos cuidar das nossas crianças de um modo diferente do qual ultimamente temos sido ensinados, né? Nós precisamos lembrar da existência dessas crianças e adolescentes, etc., e lembrar da nossa missão como mãe, pai, madrasta, padrasto, avós, que é uma missão divina, que é a única missão divina que nos foi confiada, é essa. Então, todas as outras que nós imaginamos em algum momento da nossa lesa existência, que nos traz como obrigação, elas não chegam nem aos pés da única missão divina que nos foi dada, que é essa. E nós precisamos avaliar a nossa existência, o que é que nós estamos fazendo enquanto nós temos tempo. Porque tem um outro trecho do Evangelho que diz: reconcilia-te com teu irmão enquanto vocês estão no mesmo caminho, né? Então veja, aqui no Evangelho tem um pedacinho que fala assim: abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas, um de nós é culpado, né? Então, se a gente tem algum filho que nos causa turbulência de algum jeito, ou se nós até o momento não nos acertamos ainda no nosso papel, na nossa missão divina de mães e pais, né? Nós precisamos rever isso enquanto nos é permitido, entre aspas, o que eu vou dizer, é consertar esse caminho, né? Lembrando que nós temos que trabalhar diariamente para colocar essa alma mais próxima de Deus. E que a melhor forma de fazermos isso é dando o exemplo, é estarmos nós mesmos mais próximos de Deus. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós. Obrigada.